Amigo torcedor vascaíno, o planejamento para 2026 já começou no Vasco da Gama. Domingo, o vascaíno espera levantar o título de bicampeão dentro do Maracanã. E a partir de segunda-feira, o planejamento para 2026 será tocado a todo vapor. Nomes já na mesa para chegarem na próxima temporada, saídas no atual elenco e muito mais. E aqui, nesse vídeo, eu vou trazer informações importantes a vocês exatamente com relação a isso. Além disso, tem também uma grande atitude do presidente Pedrinho, digna de aplausos. Se liga que eu também vou trazer isso a você e muitas outras notícias. Um boa noite gigante que chega para você na noite desta sua quinta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu vídeo, o seu dia, né, com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, do nosso Vasco da Gama. Quero iniciar aqui com você este Boa Noite Gigante falando primeiramente sobre essa baita atitude, cara, que o presidente do Vasco da Gama teve confirmada nesta quinta-feira. E é uma atitude que mostra mais do que nunca que o Vasco está entregue nas melhores mãos. Eu estou guardando para falar sobre isso no sábado. E é um assunto que eu estou remoendo desde quando o Vasco avançou das semifinais para a grande final da Copa do Brasil, que é exatamente sobre o presidente Pedrinho. Em determinado momento desse ano de 2025, eu critiquei muito o Pedrinho. Muito. Só que, ao meu ver, eram críticas merecidas. O Vasco, ele passou aí para um caminho muito ruim durante essa temporada. E automaticamente, toda a responsabilidade ela foi colocada em cima das costas do presidente do Vasco, que é o grande nome, é o grande gestor, é o grande responsável hoje pelo clube. O Vasco, ele estava entrando numa zona do rebaixamento, tinha como técnico Fábio Carille, tinha como diretor executivo Marcelo Santana. O Felipe, diretor técnico, estava muito exposto naquela situação, logo após inclusive a demissão do Carille, quem se tornou o técnico do Vasco foi o Felipe, interino, mas comandou o Vasco, se eu não me engano, por 4 partidas. Contratações erradas, Maxime Domingues, Jean Davi, Maurício Lemos, Lodi Augusto, nada encaixando. E aí, automaticamente, nesse momento, quando as coisas estão ruins, o nome dele começa a ser elevado diante de uma má gestão que ele vinha fazendo. Isso é um fato. Isso é um fato. Ele puxa muito para si a responsabilidade de como está indo e como está andando o Vasco da Gama. Só que ele conseguiu corrigir rota de uma forma impressionante. E aí, ao mesmo tempo que quando a coisa está ruim, o alvo é ele, quando as coisas estão indo bem, o alvo também vai se tornar o presidente Pedrinho. E a correção de rota feita pelo Pedrinho foi algo sensacional. O Vasco sai de Marcelo Santana e vai para Admar Lopes. O Vasco da Gama, ele consegue fazer grandes contratações na janela. O Vasco da Gama, ele chega a uma final de Copa do Brasil. O Vasco, ele chega pelo seu segundo ano consecutivo a uma semifinal de Copa do Brasil. O Vasco, ele chega ao seu segundo ano consecutivo a uma Sul-Americana confirmada. E muitos podem falar, pô, Lucas, tu tá comemorando Sul-Americana? Amigo vascaíno, a última vez antes desse ano que o Vasco havia disputado uma Sul-Americana foi em 2020. Então é o nosso dever comemorar uma Sul-Americana. Porque foi isso que as antigas gestões do Vasco da Gama transformaram o nosso clube. Num clube que não tinha competência nem sequer para chegar na Sul-Americana. E o Pedrinho conseguiu. Um presidente Pedrinho que hoje colocou o Vasco da Gama como o maior patrocinador master de sua história e renova
para que chegue um outro, um novo, com o dobro do que está pagando o atual. Um Pedrinho que conseguiu colocar a Nike. Então, um Pedrinho, amigo, que está sendo responsável financeiro, está colocando o Vasco da Gama em um outro nível, em um outro degrau. Merece ser muito elogiado, Pedrinho. Muito. Hoje, só não coloco ele como um dos grandes da história do Vasco da Gama na cadeira da presidência, porque ainda não conquistou nada. Mas num primeiro triênio, o trabalho que o presidente Pedrinho faz no Vasco da Gama é algo simplesmente impressionante. E o que ele fez nas últimas horas é digno de aplauso. Simplesmente nessa sexta-feira foi confirmado que o Pedrinho distribuiu uma camisa oficial do Vasco da Gama, um ingresso para o segundo jogo da final que vai acontecer nesse próximo domingo, para todos os funcionários da SAF e do Clube de Regatas Vasco da Gama. Todos os colaboradores, todos os funcionários, sem exceção, foram contemplados com um par de ingressos e uma camisa oficial. Eu fico arrepiado com uma atitude como essa. Porque, amigo vascaíno, essa atitude ela só aconteceu porque na cadeira da presidência temos um presidente que é Vasco, que vive o Vasco, que ama o Vasco e que sabe o que é o Vasco. Volto a repetir. Pedrinho foi alguém que eu critiquei muito durante a temporada de 2025 em determinado período. Mas da mesma forma que as críticas foram feitas, os elogios têm que ser feitos em um outro nível. Essa atitude foi linda, essa atitude foi maravilhosa, mas por recuperar o sorriso no rosto de todo torcedor vascaíno. Domingo teremos a final. A gente espera que o Vasco seja campeão, e será. Só que se não acontecer, não é para criticar o Pedrinho. Só o fato do vascaíno poder voltar a sorrir, do vascaíno poder pegar a sua camisa, vesti-la, sair para a rua, ou para o Maracanã, ou para a casa de alguém, ou para o restaurante, para torcer por um título do Vasco numa final, já é algo impressionante. Pedrinho conseguiu resgatar no mais torcedor vascaíno a sua vascainidade, né? Estava completamente apagada. Assim, sensacional a atitude do presidente Pedrinho. Digna de aplausos, amigo. E se continuar do jeito que está indo, o Vasco terá um futuro brilhante. Pedrinho hoje, no cenário do futebol brasileiro, já é um dos maiores presidentes, se não hoje o maior que está em exercício, né? Trabalho de responsabilidade financeira, trabalho de, fazer com que o Vasco retorne à sua grandeza, está muito legal o trabalho do Pedrinho. Falando em trabalho, Pedrinho, junto com a diretoria Cruz Maltina, já inicia um planejamento para 2026. O Vasco hoje ele já começa a internamente debater jogadores que ficarão, jogadores que sairão, jogadores que renovarão, jogadores que chegarão, amigo. A diretoria Cruz Maltina apenas não bateu o martelo ainda com relação a alguns nomes, exatamente por conta de que a temporada de 2026 ainda é uma grande incógnita. O Vasco tem a possibilidade de, na próxima temporada, disputar uma Libertadores, que é a maior competição do continente sul-americano, disputar um título gigantesco, um orçamento maior, já que irá disputar a Libertadores, terá uma visibilidade maior, outro tipo de jogador vai querer vestir a camisa do Vasco da Gama, e tem a possibilidade, amigo torcedor vascaíno, de disputar uma mera sul-americana. É outro aspecto, é outra situação. Então o Vasco ele ainda não bateu apenas o martelo com relação, de fato, a contratações, a renovações, a tudo, porque ainda não está decidido do que irá acontecer, Libertadores ou Sul-Americana. A partir de segunda-feira, o Vasco vai fundo nesse planejamento. Entretanto, mesmo ainda não batendo o martelo, o Vasco já começa a mapear o mercado. Tem o nome do Johan Rojas, que o Vasco formalizou uma proposta, atacante de 23 anos, colombiano de muita qualidade. Tem a questão, né, das compras que o Vasco vai exercer de Carlos Cuesta, de Robert Renan, de Andrés Gomes, atletas que estão emprestados apenas até o meio do ano que vem. O Vasco quer a compra em definitivo desses jogadores e tem alguns interesses, que o Vasco já movimenta o mercado da bola. O último que o canal Vasco trouxe é que o Vasco da Gama tem interesse, demonstrou interesse na contratação do volante Kaique. O jogador hoje veste a camisa do Juventude, clube que caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, um nome que já rodeia os bastidores do Vasco da Gama há algum tempinho. Um atleta de 30 anos de idade foi levado à mesa do diretor executivo Admar Lopes. E a informação é que o diretor vai fazer uma avaliação junto ao departamento de futebol
desse atleta. Não é uma novidade o nome do Kaique sendo ligado ao Vasco da Gama. No meio do ano, o Vasco já demonstrou interesse no jogador, chegou até a formalizar uma proposta pela compra dos direitos econômicos do atleta, mas as negociações não avançaram. E agora o cenário é completamente diferente, o Vasco não precisa formalizar uma proposta ao Clube Gaúcho, até porque o Kaique ficará livre no mercado a partir do dia 1º de janeiro, abre uma possibilidade bem maior, né, do Vasco avançar nas negociações arcando apenas salário e luvas, uma negociação diretamente com o atleta e o seu empresário é um nome que agrada. Entretanto, a situação do Kaique eu acho que vai acontecer da seguinte forma: o Vasco disputando uma Sul-Americana, Kaique é um nome legal, um nome que dá para se contratar, dá para se analisar, dá para trazer. Olhando um cenário de Libertadores, o Vasco vai tentar investir em nomes maiores, e é por isso que eu falo, Kaique, Johan Rojas, Breno Lopes do Fortaleza, são nomes, ao meu ver, num cenário de Sul-Americana. O Vasco, disputando uma Libertadores, terá por interesse trazer jogadores melhores, de maior peso, que cheguem, vistam a camisa, disputem em alto nível, que é o desejo do Vasco para a temporada de 2026. E falando em alto nível, 2026 prepara o técnico Fernando Diniz para ter um grande reforço dentro das 4 linhas. Esse daí, ó, que está aparecendo nas imagens a vocês, o atacante Adson. Hoje o jogador postou uma imagem nas redes sociais trabalhando com bola, cara. O Adson está voltando aos gramados. Ele que infelizmente teve um problema novamente, né, na tíbia, no caso o osso ali da região, como se diz no popular, da canela. O Adson sofreu essa grave lesão, amigo torcedor Cruz Maltino, e a expectativa, né, é que logo agora, no iniciozinho de janeiro, no início da temporada, o Adson já esteja à disposição, né? O elenco vai entrar de férias, se representa ali em meados de janeiro, já olhando o Campeonato Brasileiro, e a expectativa é que o Adson já esteja pronto para essa reapresentação do elenco. O Adson, de acordo com o próprio técnico Fernando Diniz, na reapresentação do Vasco após a parada para a data FIFA, né, para a Copa do Mundo de Clubes, era o jogador que mais estava se destacando. O Fernando Diniz deu indício ali naquele momento que o Adson até conquistou a titularidade, cara, do elenco. E ele teve esse problema, e foi um grande problema que o técnico Fernando Diniz teve com a baixa do Adson. Então a expectativa é que pro ano que vem, tendo o Adson, o Fernando Diniz utilize muito. É um jogador com a cara do Fernando Diniz, né? De bom passe, qualidade, de mano a mano, de aproximação. É bem a cara do Fernando Diniz. O ponta Adson é um grande reforço que o Vasco ganhará para a temporada de 2026. Eu fico imaginando, Adson, Jair, 2 jogadores que o Vasco hoje não tem por conta de lesão, que o Vasco terá para o ano que vem. Ótimas notícias nesse Boa Noite Gigante, né? Se curtiu, deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi Boa Noite Gigante, último vídeo dessa quinta. Já já eu tô de volta, contando com a sua presença no Acorda Vascão às 7 horas da manhã. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações Vascaínas!